Pronto, então vamos compartilhar aqui o nosso PowerPoint. Muito bem, então, boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Nós estamos no nosso encontro de número 42, estudando agora o bloco onde nós pegamos as passagens de Jesus com outros personagens do Evangelho. Já passamos pelas curas, pelas parábolas, e agora estamos nesse ponto dos nossos estudos aos domingos. E a mulher adúltera, hoje é o nosso segundo encontro sobre essa passagem do Evangelho, e nós vamos ter várias partes dessa mulher adulta, dessa passagem sobre a mulher adúltera, porque nós temos muitas leituras a respeito desse tema. Então, para dar início às nossas atividades desta noite, eu vou pedir para Lenita fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Lenita? Pode sim. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, serenar nossos corações e pedir inspiração, para que possamos aprender mais um pouquinho dessas personagens, dessas mulheres tão importantes e tão humildes, humilhadas muitas vezes, e tão boas, tão caridosas, que sejam sempre inspiração para todos nós. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e nos guia. Que assim seja. Bem, como comentamos já na semana passada, essa passagem é narrada somente... Oh, esqueci de trocar ali, parte 1, depois eu coloco parte 2, tá, gente? Ela é narrada somente no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 1 a 11. E nós temos muitas leituras de Emmanuel na semana passada. Aliás, na semana passada, a gente fez a leitura do capítulo do Evangelho de João, capítulo 8, foi a Lenita que leu, e a Lígia fez a leitura do Pão Nosso, capítulo 50. Lígia, eu descobri por que eu peguei a página, o capítulo 181, que ao invés de eu pegar o número do capítulo, eu peguei o número da página. Era realmente, estava certo, era capítulo 50, página 181, e eu escrevi capítulo 181, por isso que não tem 181 no livro, né? Vai até 180. Então, são 2 capítulos do livro Pão Nosso, capítulo 50, quem leu foi a Lígia, e também o capítulo 85, onde Emmanuel também comenta mais um versículo sobre essa passagem. No livro Caminho, Verdade e Vida, é no capítulo 43. No livro Construção de Amor, é o capítulo 16. No livro Nós, é no capítulo 18, e é a mesma mensagem no livro Plantão de Paz, capítulo 10. Então, a gente vai pegar o livro Nós, e não o livro Plantão de Paz, porque no livro Nós, o texto está melhor colocado. O livro Canais da Vida, também capítulo 13, no livro Encontro Marcado, capítulo 31. Olha quantas leituras só de Emmanuel a respeito desta passagem. Depois de Humberto de Campos, nós temos o livro Boa Nova, capítulo 13, falando sobre essa passagem, e no livro Contos e Apólogos, capítulo 14. De Amélia Rodrigues, também temos bastante coisa. No livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15, é um capítulo maravilhoso, onde ela conta com detalhes que a gente não encontra em outras leituras, sobre quem era aquela mulher e o que aconteceu com ela depois do que Jesus disse para ela. Qual foi o destino da vida dela? Isso está nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus. Que, aliás, eu estou com vontade de ler primeiro do que o do Humberto de Campos,
para matar a curiosidade, para que vocês possam saber o que houve com essa mulher depois do que Jesus disse para ela. Também no livro Luz do Mundo, capítulo 13, Quando Voltar a Primavera, também no capítulo 13, e Há Flores no Caminho. E temos também o livro Luz Imperecível, que já é nosso conhecido, do Honório de Abreu, e de Joana de Ângeles, nós temos os livros Celeiros de Bênçãos e Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 4. Olha quanta coisa, gente, a respeito dessa passagem. Uma passagem curtinha e narrada somente no Evangelho de João. Então, eu vou sair aqui do... Alguém quer fazer algum comentário? Porque, olha, gente, como tem bastante coisa, quando nós terminarmos o estudo, ou acho que eu não vou ter mais nada para acrescentar nos textos, a não ser mudar, ou melhor, acho que eu não vou ter mais nada para acrescentar nesses slides, a não ser mudar a data e mudar a numeração, a numeração sequencial dos estudos. Eu acho que eu vou salvar isso em PDF, para que vocês possam ficar com essas referências para as leituras, e assim quem tem os livros já pode ficar com os livros ali separados para acompanhar nas leituras. E aí eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então, deixa eu sair daqui e vamos passar. Alguém quer fazer algum comentário sobre aqui os slides, as leituras? Tá tudo certo? Bom, eu vou fechar aqui, vou fechar totalmente, porque nós não vamos mais precisar disso, e assim a gente não fica com tantas páginas em aberto. Eu também deixei em aberto o local de pesquisa, é esse daqui, olha, NAP Search, é onde a gente tem a pesquisa, search, a busca, né? E a sigla NEP significa Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E aqui eu fico com a relação dos livros para ver se eu não errei no número do capítulo, certo, gente? Se eu não troquei o capítulo pela página. Então, vamos ao livro Pão Nosso, vamos compartilhar aqui. E agora fica mais fácil para a gente, porque eu posso colocar tudo em tela cheia, melhorando bastante aí a apresentação do texto para vocês, e inclusive aqui com zoom de 400%. Então, estamos aqui no livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 85, o adúltero, e vou pedir para a Ângela fazer a leitura. Pode ser, Ângela, desse capítulo? Sim, pode ser. E o adúltero? E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João 8,4. O caso da pecadora, apresentava pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existisse uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria, inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e deixando perceber o erro geral. Indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez
constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos que se retiravam envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Emmanuel. Que reflexão, né? Porque quando nós estamos falando da mulher adúltera, realmente, alguém pensou ou lembrou do adúltero? Porque ela não fez isso sozinha. E como que a mulher, sempre de uma maneira muito, entre aspas, perseguida sempre, era culpada de tudo, né? Tudo que desse errado, era a mulher a culpada. Culpa da Eva, né? A começar pela Eva, né, Maruísa? Então, o que Emmanuel nos traz aqui, nos faz refletir que um não faz, quando um não quer, dois não faz, né? Um ditado muito popular. Então, assim, o que veio em questão? O julgamento de uma mulher, e claro que Jesus, né, na sua infinita sabedoria, ele, na hora, deve ter pensado sobre adúltero e por que julgavam tanto aquela mulher que ele simplesmente falou, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E, claro, os adúlteros lá presentes foram talvez os primeiros a saírem do local. Então, Emmanuel nos faz refletir de como o homem e a mulher são unos, ou seja, a atitude de uma mulher, ela não é separadamente, talvez, da atitude de um homem. Tudo se entrelaça. No momento do convívio, no momento da passagem terrena, no crescimento, na nossa evolução, tudo é entrelaçado. Um não anda mais rápido que o outro. Os acontecimentos surgem através de atos de ambos. Então, Emmanuel nos faz refletir nessa lição que eu achei muito interessante e realmente providencial. Quando começou e eu li o título, e o adúltero, eu falei, mas vem cá, será que está errado? Não estava falando sobre a mulher adúltera? Cadê então, o outro? Até nos pegou nisso também, porque a gente está refletindo sobre a mulher adúltera e esquecemos, né, que ela não fez aquilo sozinha. E o adúltero? Né? Então, assim, é uma lição que faz a gente refletir muito nisso e o quanto que Jesus agiu com sabedoria. Ele não precisou colocar ali em público ou falar em voz alta, mas e o adúltero dessa história? Né? Ele, com a simples frase, fez com que os adúlteros presentes, né, a carapuça de uma certa forma serviu, saíssem do local não julgando também aquela mulher. E como nós temos isso, né, Maruísa? Por mais que a gente tenta melhorar, como julgamos sem saber exatamente qual é a situação. Mal conhecemos as pessoas e saímos julgando como juízes. E isso continua, sabe, até hoje. Naquela época eu acho que era bem pior. Mas até hoje a gente se pega nisso de maneira assim bem trivial, achando que isso é uma coisa comum, o julgar, né? Exatamente. Bom, gente, tem algumas coisinhas aqui que eu gostaria de comentar com vocês relacionadas aos costumes da época. A mulher, a menina, a moça, casava-se muito cedo. E quem determinava o casamento, claro, era sempre o pai. O pai determinava quem seria o noivo, a data do casamento, a festa, tudo.
Mas enquanto a menina, a moça, a jovenzinha era solteira, ou ela não saía de casa, ela só podia sair na companhia do próprio pai. E ou de um irmão mais velho. Ela nunca podia sair sozinha na rua para ir no mercado, por exemplo. E o responsável pelos cuidados da jovenzinha, era o pai. Ao se casar, e claro, enquanto ela vivia com a família, ela tinha que se submeter à educação do pai. Quando ela se casava, os cuidados e a submissão passavam para o marido. Então, o marido tornava-se responsável pelos cuidados com a sua esposa, jovem ainda, ou seja, cada um tinha tarefas muito bem definidas dentro do lar e em relação ao casamento. Então, a tarefa que antes era do pai, de cuidar, prover, proteger, passa para o marido. A mesma coisa, cuidar, prover, proteger. E a mulher, por sua vez, ficava com a tarefa do lar e a educação dos filhos, inclusive a educação religiosa, até eles completarem 12, 13 anos. Então, por exemplo, se a mulher não cumprisse com os seus deveres, o homem tinha o direito de pedir ou de escrever uma carta de divórcio, porque a mulher não cumpria com os seus deveres em relação à casa, em relação à própria submissão ao esposo e aos cuidados com os filhos. Só que a mulher não tinha direito de escrever uma carta de divórcio caso o marido não cumprisse com os seus deveres. Vejam que diferença. Ela tinha que aguentar. Então, se o marido falhasse no sentido de cuidar, proteger, prover a casa com os itens necessários, a subsistência, a alimentação, enfim, manter a casa, ou se ele até mesmo falhasse na sua tarefa, no seu papel de esposo, e passasse a ter uma vida extraconjugal, a mulher tinha que aguentar. Ela não podia, a mulher, não podia pedir carta de divórcio para se separar do marido, porque o pai não ia aceitar ela de volta dentro de casa. Era uma despesa a mais para ele de novo. Então, a vida na comunidade judaica daquela época, na família, era assim, as tarefas eram muito bem definidas. Então, se a jovem, ali com os seus, né, às vezes ali em torno dos seus 14, 15 anos, por aí, sempre menos de 20 anos, se ela saía de casa para se casar, o marido tornava-se responsável por ela, para cuidar dela. E esse papel, então, deixava de ser do pai. Então, se a mulher se entregava a um relacionamento extraconjugal, fora do casamento, ou ela era muito leviana, ou então alguma coisa de errado, ou alguma coisa o seu marido, o seu esposo estava deixando de fazer. Vamos supor que o marido levasse uma vida libertina, que ele se desse às farras, vamos dizer assim, e deixasse a esposa sozinha, faltando com ela na sua parte, poderia até prover a casa de tudo, mas não provia a esposa com a atenção, o carinho necessários ao relacionamento conjugal. Então, se ele estivesse falhando nessa parte, porque levava uma vida libertina, era uma pessoa sem caráter, sem responsabilidade, como ficava a esposa? Então, se ela
foi procurar esse afeto, esse carinho também fora de casa, é porque ela não estava recebendo a devida atenção por parte do seu esposo. Porque os papéis, gente, naquela época eram muito bem definidos. Só que o homem que fosse libertino e tivesse uma vida libertina fora do casamento, ele não era condenado por isso. Mas a mulher, sim. Só que lá nas leis de Moisés, está escrito que, no caso de adultério, tanto a mulher quanto o homem adúlteros, os dois seriam apedrejados em praça pública. Porque, lembrando, né, os judeus não matavam. A única forma de matar que eles aceitavam é pelo apedrejamento. Meu Deus, e assim, e era uma morte terrível. Era uma cerimônia em praça pública, às vezes até mesmo dentro do templo, se fosse em Jerusalém. Mas aí, como o adúltero poderia ser um homem de importância na sociedade, importância social, econômica, política, religiosa, financeira, ele seria apedrejado? E se ele também fosse casado? Percebem, gente? Então, como a mulher não tinha valor nenhum, não fazia diferença nenhuma se era pobre, se era rica, se era mulher, se fosse lá quem fosse, então deixa o adúltero fora dessa história e vamos apedrejar só a mulher. E isso foi passando pelos anos afora. Tiraram o adúltero do castigo e deixaram só a mulher. Certo? Por isso a pergunta de Jesus, seria ela, a mulher, a única responsável? Será que o marido dela também não, se ela fosse casada, e era, né? Porque para ser considerada adúltera e ser apedrejada, o marido dela estaria cumprindo fielmente com as suas obrigações como esposo, de acordo com a sociedade da época determinava? Certo, gente? Então, ele fala, se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de que fosse extirpada, ou seja, se existia uma determinação na lei de Moisés, na sociedade da época, que pedia que a mulher fosse eliminada, onde estava o homem, onde estava o adúltero. Só que o adúltero poderia ser alguém muito influente. Então, ele sai de cena, certo, gente? Então, ali, por isso, Emmanuel comenta aqui que Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada. E por isso ele perguntou, quem tiver sem pecado. Ou seja, entre aqueles que você só tinha homens, né, gente? Vejo que a confusão ali era só entre os homens. Mas o objetivo deles era mesmo apedrejar a mulher? Eles já não saberiam que aquilo acontecia, que aquela mulher tinha problemas, que ela tinha relacionamentos fora do casamento, e que talvez a culpa por ela ser daquele jeito era do próprio marido? Vocês acham que numa sociedade onde todo mundo se conhecia, a notícia já não tinha escolhido, aliás, se esparramado? Por que eles foram levar o caso para Jesus? E lembrando, era de manhãzinha. Jesus saiu cedinho e foi ao templo, como a gente leu no Evangelho de João. O objetivo deles não era apedrejar a mulher, era construir uma cilada para ver o que Jesus responderia, se mandava apedrejar ou se colocava uma situação contrária à lei de Moisés. Porque se ele colocasse alguma coisa contra a lei de Moisés, eles tinham motivos suficientes para mandar prender Jesus. Lembrando, Jesus estava em Jerusalém. E entre aqueles que fizeram toda aquela encenação, só tinha homens.
Então, quando Jesus pergunta quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e ele começou a escrever no chão, possivelmente, entre aqueles homens que estavam presentes, muitos eram casados. E talvez também tivessem dado as suas puladas de cerca. Por isso que diz o evangelista João, que os mais velhos saíram de fininho primeiro, porque também talvez tivessem cometido a mesma coisa, talvez também tivessem relacionamentos fora do casamento. Certo, gente? E ficaram bem quietinhos. Vejam como Jesus foi sábio. E sabia muito bem qual era o propósito daqueles homens. E aí, no final das contas, foi todo mundo embora. Porque talvez muitos deles fizessem exatamente aquilo que eles estavam criticando na mulher, ou seja, também eles talvez fossem adúlteros, né? Talvez tivessem realmente cometido cometessem o mesmo erro. E aí Emmanuel fala uma coisa assim muito bonita aqui no item 7. Vejam como essa lição a gente acaba se aprofundando, né, gente, na questão. Emmanuel diz que o homem, aliás, essa questão de serem iguais perante Deus, essa questão também é abordada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, falando sobre o papel do homem e da mulher. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui não bate de frente contra aquilo que Kardec e os espíritos disseram. Então, o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas. Sim, cada um tem a sua tarefa, seja homem ou seja mulher. Mas as tarefas de todos, as tarefas individuais de cada um, acabam formando um coletivo necessário, porque todos necessitam uns dos outros. Por isso que ele fala tarefas específicas, individuais, que se integram, formando um trabalho uno, principalmente dentro do plano da evolução universal, principalmente se estiverem juntos com filhos, formando uma família, mais ainda. E como ele diz no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro. E o engraçado, como você disse, Ângela, quando a gente vê, às vezes, né, na televisão, ou pela internet, pelas redes sociais, aqueles grandes eventos, e vai o casal, o homem está sempre de terno. E a mulher, às vezes, está com vestidos, meu Deus do céu, que escondem menos do que o mínimo. Então, se ela estivesse daquele jeito, ele permite isso? Porque se a mulher for destaque nos holofotes, nos flashes, quem é que vai estar ao lado dela? Ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Deu para entender o que eu quis dizer, Ângela? Às vezes o homem permite, porque quem vai ganhar os flashes vai ser a mulher, mas como ele vive com ela, é o seu esposo, seu companheiro, enfim, ele tem que estar do lado dela, então quem sai ganhando é ele. Não é isso que acontece? Não, porque, e você sabe que engraçado que essa semana eu vi vamos dizer, um casal, né, que da socialite, vamos dizer, e ele falando assim, que ele acha a mulher dele tão bonita, que às vezes ele estimula ela a ser audaciosa. Ela podia ser um pouco mais audaciosa porque ela tem um corpão, tem isso e aquilo, e eu falo, pode mostrar, tipo assim, vão estar olhando, mas quem está com você sou eu, sabe? É bem isso que você falou. É isso aí, entendeu, gente? E agora eles não vestiriam roupas desse jeito, imagina. Se lá, justamente no dia do Oscar, nossa, né, o pessoal fica todo mundo esperando pelas mulheres, né, passarem lá no tapete vermelho para ver
com que vestido elas estão se exibindo. A mesma coisa, então, nem se fala, então, ainda nos bailes, na época do carnaval, gente. Então, é o que a mãe está dizendo aqui, um não cai sem o outro. E sempre vai ter alguém que vai estar estimulando que, infelizmente, a mulher ainda se deixa levar por essas sensações, por essas emoções, né? Mas o tempo passa e é implacável para todos, né? Todos os que hoje estão lá no auge, um dia envelhecerão. Então, aí Emmanuel termina, né, dizendo se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe. Qual é a elevada missão que cabe às mulheres? Qual é a elevada missão que cabe à mulher, gente? Eu acredito que seja, primeiro, ser mãe, A maternidade. a maternidade. Exatamente. E ela deveria ter o apoio de quem para exercer essa elevada missão? Do Do homem, homem, né? Do seu parceiro. do seu parceiro, exatamente. E é isso que acontece? Não. Por isso, tantos desequilíbrios. Porque como ele disse acho que no parágrafo anterior, cada um tem uma tarefa específica, mas essas tarefas se complementam, ainda mais se estiverem juntos, com filhos, formando família, gente. Porque só tem um jeito de reencarnar, é passando pela mulher. Já pararam para pensar nisso, gente? Que não tem outra forma de reencarnar a não ser pela mulher. E que tudo na mulher é voltado, é direcionado, é preparado física e emocionalmente para a maternidade. Nós já comentamos isso no estudo do livro Renúncia, e também no livro 50 anos depois. Mesmo que a mulher não tenha filhos, mas se ela exerce uma profissão na qual ela vai desenvolver o seu, vamos dizer, instinto maternal, esse cuidado maternal, até mesmo na profissão que ela exerce, que ela venha a exercer, de alguma forma, ela está preparada para exercer. Então, a gente vê, olha, nas escolas, a maioria são professoras, enfermeiros, enfermeiras, o número de enfermeiras é muito maior. Fisioterapeutas, a maioria é mulher. E algumas mulheres que estão em posição de comando, até mesmo em grandes empresas, cuidam maternalmente, com raras exceções, daqueles que estão sob a sua direção. Por quê? Porque é o instinto maternal que está presente em tudo. E quando a mulher não desenvolve esse instinto maternal, ela se torna extremamente infeliz. E aí acaba descambando para essas situações que a gente está analisando aqui, e muitas vezes apoiada pelo homem. Certo, gente? Então, é importante lembrar isso aqui de Emmanuel, olha, um não cai sem o outro. Então, se a mulher deixou de cumprir a sua elevada missão porque foi estimulada pelo seu parceiro, ele vai ter que corrigir isso numa nova existência. Esse erro que os dois cometem juntos, eles vão ter que consertar juntos. Não é? Porque não pode culpar só um, se os dois caíram juntos. Não é, Ângela? E nessa lição, Ah, Emmanuel nos esclarece muito isso, porque quando a gente vê a lição da mulher adúltera,
E a gente pensa no outro lado, né, Maruísa? E é aquilo, É, ó, um cai, o outro também cai. sim, é. Bom, gente, moro aqui num condomínio, vocês estão escutando um apito aí, é mais do que comum, às vezes, em plena madrugada, disparar o alarme, certo? Até o dono do poçante, pronto. Até o dono do poçante descobrir que tem que levantar para desligar o alarme do carro. Já passamos por momentos como esse, mas já passou, graças a Deus. Alguém quer fazer alguma colocação sobre essa lição? Quantos ensinamentos, não, gente? Eu acredito que essa lição, Maruísa, Ah, ela mostra, ela divide bem o peso, né, de uma responsabilidade, né, pelos exato, atos. exatamente. Não E, crucifica só uma pessoa na palavra figurativa, então e faz a gente pensar mesmo que o não julgar e que tem sempre os dois lados, né? sim, exatamente. Mas na sociedade da época, como ainda em muitas sociedades e em muitos países, a mulher ainda está em posição de muita desvantagem, né, gente? Sofrendo muito ainda por causa disso, certo? Mas fica aqui, então, a lição, os comentários de Emmanuel bastante pertinentes, ajudando a gente a conhecer um pouquinho dos costumes da época, certo? A nossa próxima leitura agora vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, gente, eu vou sair do modo tela cheia para eu poder voltar no índice, tá? Deixa eu colocar aqui, espera um pouquinho aqui, ó. Para eu poder voltar no índice, é mais para trás ainda. É Caminho, Verdade e Vida é na parte 1, peraí. Deixa eu ir correndo aqui que vai mais rápido. Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 43. 43? Consultas. Estou no caminho, estou no lugar certo. Espera um pouquinho, gente. Caminho, Verdade e Vida, tá certo. Ah, já sei por quê, já sei por causa do título. Pera lá. Aqui, ó. A lei mandou que as tais fossem apedrejadas. Pronto. Deixa eu colocar aqui no modo tela cheia. E deixa eu dar uma espiadinha aqui para ver quem que está aqui. Marie, você pode ler para a gente? Posso sim. Espera lá, pode começar. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8:5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte, no santuário do coração: Tu, porém,
Mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Emmanuel. Aí no início fala, né, que eles meio Pronto. que tentavam, mestre, né, para saber se, como que eu posso dizer? Aqui, ó. Queriam testar, né, o Jesus, Sim. tentando, né, ridicularizar ele, mas ele sempre foi firme, né, sempre... Deixa eu falar. Marô, Oi. eu não entendi muito esse final que ele fala do silêncio. Hum. Lá embaixo, que Isso, ele vai é. responder em silêncio. Lógico que ele não confronta, né? Ele fala Aham. na mais apaziguamento possível, tentando mostrar. Mas não acho que seja um silêncio, assim. É porque na Hum, passagem de João, quando eles perguntam para Jesus, quando os homens perguntaram falaram, eles falaram para Jesus, Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, ou seja, e você, Jesus, o que que você diz para nós? Ele não falou nada, ele ficou em silêncio. Ele abaixou e começou a escrever com o dedo na terra, e ninguém sabe o que ele escreveu. Ele não falou nada. entendi. Tá. É por isso que Emmanuel está falando que muitas vezes ele vai responder no silêncio, como que dizendo, talvez seja melhor talvez seja melhor que você pense um pouquinho mais naquilo que você está me pedindo ou perguntando, né? Porque depois, só no final, é que ele fala, olha, se algum de vocês estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Então, no primeiro momento, ele não respondeu nada, ele ficou em silêncio, como narra o João no Evangelho de João, tá? Alguém mais? Pode continuar, Marie, nos seus comentários, vem. Aqui, olha, cadê, ó? Olha que lindo isso no 3, gente. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida, Sim. né? Atos e ensinamentos. O problema é que a gente precisa estudar para conhecer, né? E compreender. Mas pode continuar, Marie, o que mais você quer falar a respeito, comentar a respeito? Nossa, já me perdi. E aqui, ó, que assim, muita gente, como ele fala assim, o homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência, né? Aí ele dá como exemplo os profissionais do direito, né? E as pessoas, às vezes, gastam valores altos porque precisam de apoio para a lei. Mas Jesus, claro, né, gente? Uhum. Em questões relativas, Emmanuel está se referindo aqui no parágrafo 5, a questões relacionadas à alma, né? E que daí Jesus fornece opiniões decisivas e profundas de grátis, né? Então, achei bastante interessante aqui, basta que a alma procure a oração, o equilíbrio, a quietude, e o mestre, de alguma forma, vai nos dar a resposta. Claro que não ele pessoalmente, né, gente? Mas por meio, às vezes, de caminhos que a gente sequer possa imaginar, a resposta chega até nós. Quer comentar alguma coisa a respeito disso, Marie? Situando mais aqui. Não, tá tudo certo. Alguém mais? Olha, gente, depois ele fala aqui no 7, ó, passando de novo o texto, ó. Mas existem casos cuja solução é difícil, sem dúvida, porque o homem, se tem uma coisa que a gente sabe fazer e bem, é complicar
as situações, certas situações da vida, e algumas realmente são de solução difícil, né? E Emmanuel está se referindo a questões relacionadas ao direito, às leis. E Emmanuel comenta, não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo, ou seja, essas tradições e esses costumes, ao invés de simplificarem a vida do cidadão, complicam. E a gente tem tantas experiências dessa, né? Quando a gente quer fazer tudo certinho, quanta papelada, quanto carimbo, quanto selo, quanto reconhecimento de firma, quanta coisa da assinatura, de assinatura que a gente precisa fazer. Quanta coisa para provar. Maruísa, Oi, fale. e antes era só a palavra, né? A gente Era dava só a palavra. Né? Exatamente, exatamente. É que nem hoje, para você adquirir, fazer o empréstimo, ou fazer o empréstimo, comprar um imóvel, alugar um imóvel, misericórdia em relação a um carro, um automóvel, meu Deus do céu, quanta papelada, quanta burocracia. Mas, na época de Jesus, além, né, das possíveis burocracias que existissem, existiam também costumes e tradições que eles faziam questão de manter. Só que muitas vezes essas tradições, esses costumes, ao invés de simplificar a vida das comunidades, ou do cidadão, ou da pessoa, complicavam. Mas a gente tem isso até hoje. A gente tem esses costumes e essas tradições que, às vezes, só complicam a vida da pessoa, não é? E, assim, aí Emmanuel fala, né, que a gente, em oração, do mesmo modo que eles, aqueles homens, perguntaram para Jesus, tomando como base uma tradição que eles próprios alteraram, uma ordenação de Moisés que eles próprios alteraram. O costume era apedrejar o casal adúltero. Então, para manter a tradição, sem saber o que fazer, para que a tradição fosse mantida, eles perguntaram para Jesus, e aí, mestre, o que o senhor acha disso? Então, quando a gente estiver em situações difíceis, que a gente realmente não sabe como agir, nós podemos perguntar, olha, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração, e tu, porém, mestre, que me dizes a isto em relação ao problema que eu estou passando, eu não sei o que fazer. E aí, ele diz assim, algo estranho, a resposta não se fará esperar, mas como divina luz no grande silêncio. Como assim? Eu quero uma resposta, e o senhor vai me responder com o silêncio, ficando quieto? Do mesmo jeito como ele fez com aqueles homens, ele não respondeu nada, ele não falou nada. Não, é isso mesmo. Moisés manda apedrejar, vamos fazer isso já, né? Vamos resolver essa questão já. Não, como ele também não disse. Ele também não disse, eu não concordo com Moisés. Ele não falou isso. Imagina se ele tivesse falado, eu não concordo com Moisés, vocês têm que perdoar essa jovem. Ele não falou nada disso. Não criou, ou seja, ele não complicou a situação. Mas ele colocou cada um no seu devido lugar. E então, quando Emmanuel fala que a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio, essa divina luz é a sabedoria, porque quantas vezes a gente fala assim, ai, gente, eu não sei o que fazer,
assim, eu precisava de uma luz na minha vida para saber o que fazer nessa situação. A gente não fala desse jeito. Mas quando a gente fala, precisava de uma luz na minha vida, é porque a gente quer, o que está faltando para a gente é sabedoria, saber o que fazer. E assim como Jesus respondeu com o silêncio, no nosso silêncio, do nosso coração, é como se Jesus estivesse falando para a gente: confia e aguarde. Aguarde, confiando, fazendo a sua parte, cumprindo as suas obrigações, sendo fiel aos ensinamentos divinos, que de alguma forma essa luz, essa sabedoria que você está precisando para resolver a sua situação, o problema que você está enfrentando, ela vai aparecer. Jesus não vai resolver o problema para nós, como também não resolveu o problema para aquela jovem. Como a gente vai ver depois a resposta que ele dá para ela. Olha, como é que ele termina? Eu também não te, eu também não te julguei, nada, não te condenei. Só que vai e não tornes a pecar. Ou seja, você vai precisar procurar mudar de vida, né? Melhorar a sua conduta. Então, de alguma forma, a resposta sempre virá. Sobretudo quando a gente está naquela situação, né? Estou no fundo do poço, estou numa encrenca, estou numa encruzilhada, eu preciso de uma luz da minha vida para saber o que fazer. Né? E no silêncio do nosso coração, da nossa mente, Jesus vai trazer a resposta. E às vezes de uma maneira que a gente sequer possa imaginar. Muito bonito isso, né, gente? E a gente não para pensar nisso, né? Que Jesus não respondeu. Jesus não falou nada para eles. Ficou quieto, abaixou e ficou escrevendo no chão. Ainda vai a próxima lição do livro Nós vai falar justamente sobre essa questão do escrever no chão. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa lição que eu não tenha percebido, ou algum pedacinho? Entendeu agora, Beatriz? Foi a Beatriz que me perguntou, né? Sim, entendi, Marô. Obrigada, Então, viu? tá bom, né? Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito? Pois é, né, gente? Quando a gente bate os olhos assim nas passagens do Evangelho, a gente não presta atenção, né? Quando a gente leu, a semana passada foi a Lenita que leu, né? Que Jesus não respondeu nada à pergunta daquela daquela turminha lá, super mal intencionada, né? Jesus podia muito bem podia ter respondido alguma coisa, né? Não, eu também concordo com vocês, é isso aí, vamos apedrejar já. Ou então, não concordo com Moisés. Vamos perdoar, ela precisa ser perdoada, é só uma jovem, vamos ver o que está acontecendo com ela, vamos ajudar. Imagina se ele tivesse falado isso, não é? Então, ele respondeu com o silêncio, que ficou ali marcado no coração de todos. Certo, gente? E com isso conseguimos fazer mais 2 leituras, porque já deu para perceber que não dá, por enquanto, não deu para fazer mais do que 2, porque tem tanta coisa para se falar. Tanto vejam, gente, essa passagem narrada só no Evangelho de João, e não são tantos versículos assim, do 1 ao 11, uma passagem até curtinha. Quanta coisa nós estamos aprendendo e quanta coisa nós vamos aprender. Vocês vão ver que coisa mais linda no livro da Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. Mas primeiro a gente vai terminar as lições de Emmanuel, porque são mais curtas, e dá para a gente fazer 2 leituras a cada noite. Já a Amélia Rodrigues não, os textos são muito extensos, só dá para ler um de cada vez, tá bom? Então eu vou voltar. Luísa, Oi, fale bem. deixa eu te fazer uma pergunta. É bem interessante isso. Eu queria que nem essa passagem só foi relatado por João. Sim, Geralmente, algumas passagens, né, outros discípulos acabavam relatando.
Nesse Uhum. episódio, os discípulos estavam com Jesus? Todos? Então, é isso que a gente não sabe dizer, Não Ângela. sei. Porque eu Não, não fico sei. pensando, será que... Porque só João relatou. Será que Então, como os discípulos também vendo, porque também os discípulos estavam nesse aprendizado, vendo aquela, exatamente. vendo aquela situação, será que eles também não se colocaram numa posição de julgar, né? É, é bem Então, aí se colocado, faz Ângela. pensar, por que só João relatou É. isso, né? Como a gente pode ver lá na série The Chosen, e isso é confirmado no livro Paulo Estevão, quem anotava tudo o que Jesus dizia e fazia era Mateus, que Mateus, por ser cobrador de impostos, sabia ler e escrever. E os outros, acho que malemar conseguiam ler e escrever, porque eram pescadores. E então Mateus tinha prática na escrita, mas eram anotações, é bem diferente do que o formato do evangelho, como a gente tem hoje, o evangelho de Mateus. E, assim, é bem possível que eles achassem que também deveria, que a mulher também deveria ser apedrejada, porque eles também viviam debaixo daqueles costumes e daquelas tradições, e também seguiam as leis de Moisés. Então, talvez acharam que seria melhor não registrar nada, ou talvez Mateus não estivesse presente, porque lembrando, Jesus foi logo de manhã para o templo, e talvez Mateus não estivesse junto, ou mesmo que estivesse, não deu, achou melhor não registrar nada, porque ali não aconteceu nenhum milagre, certo? Ali não aconteceu nenhuma cura, não aconteceu nada assim de extraordinário, envolvendo fariseus, envolvendo autoridades. Não era assim, eram pessoas assim comuns ali do povo. Talvez ele também não tivesse dado a importância devida. Agora, o evangelista João, na época, era o mais novo de todos. Talvez estivesse ali junto com Jesus e presenciado a cena. Mas João escreveu o seu evangelho quando ele já era bem velhinho. No final ele já devia ter ali por volta dos seus quase 90 anos. E ele narra situações que não tem em nenhum outro evangelho, como, por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Só João relata, os outros não relataram. A mesma coisa aconteceu com o caso dessa mulher. Então, acho que os outros não deram importância ao fato, certo? Talvez seja isso, mas se fosse da época, perguntar para os 12 discípulos, eles certamente iriam dizer que tinham que apedrejar a mulher, certo? Tá bom, Ângela? Porque eles também viviam debaixo dos costumes e das tradições de Moisés, certo? Não sei se será isso mais ou menos a sua dúvida, se eu conseguir Não, era responder, isso, eu imaginei isso também. viu? Que não fosse assim algo de tamanha importância ou relevância, certo? Ainda mais porque envolviam mulheres, né, gente? E eles também eram, de certo modo, um pouco preconceituosos, né? Só lembrar o que aconteceu com Maria Madalena, certo? Muito bem, e já indo para a nossa finalização, aproveitando hoje, eu vou pedir para a Eliana terminar para nós. Pode ser, Eli? Claro que pode. Quantos ensinamentos! E aí eu fico triste, porque de lá para cá, o que mudou, não? Fiquei pensando nisso. O que mudou foi que agora, já faz um tempão, que ser adúltero não dá mais cadeia, não dá mais divórcio. Foi isso que eu fiquei pensando. Oh, meu Deus do céu! Mas muitos ensinamentos, vou ficar pensando sobre isso de noite, né? A gente aprende tanta coisa, e como a Ângela falou, a gente continua julgando, a gente julga a aparência, como foi falado aí também, às vezes a pessoa está um pouquinho mais assim, com uma roupinha mais tipo Oscar, a gente já bota aquele zoinho assim, né? Né? E todo mundo tem isso.
Mas vamos agradecer a Deus a oportunidade de tantos ensinamentos, a cada dia tentando ser melhor, compreendendo mais cada trechinho do que é lido, e agradecer pela semana que passamos, pela semana que se inicia, e agradecendo a Deus pelo teto que nos acolhe, a coberta que nos esquenta, o trabalho que nos sustenta e o pão que nos alimenta. Uma ótima semana para todos, bom sono, bons sonhos, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês e vamos firme na semana.